Você já chegou atrasado em algum compromisso por causa do trânsito? Você já teve algum problema com o transporte público aí na sua cidade? Você já tentou andar de bicicleta pelas ruas e rodovias? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou Leonardo e estamos começando mais uma aula de atualidades. Olá pessoal, vamos começar nossa aula de atualidades com uma notícia que saiu no mês passado. Veja aí, uma notícia lá do Senado Federal. Plenário aprova novos prazos para planos municipais de mobilidade. Vamos dar uma lida aqui. O plenário do Senado aprovou medida provisória que define novos prazos para a elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana. Para a cidade com mais de 250 mil moradores, a data limite será 12 de abril de 2022. E no caso de municípios menores, com população entre 20 mil e 250 mil habitantes, será 12 de abril de 2023. Segundo o relator da medida provisória, o senador lá de Rondônia, sem o adiamento, milhares de prefeituras ficaram impedidas de receber desde abril do ano passado verbas federais para investimentos em mobilidade, com foco na melhoria do transporte público. Regiões metropolitanas e cidades turísticas litorâneas também deverão apresentar o plano. Tá? Então, o que fala essa notícia aí? Qual é o tema principal dessa notícia? É mobilidade urbana. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Mas a gente precisa saber o que é mobilidade urbana. Vamos lá, uma definição aí. A facilidade de deslocamento das pessoas e bens na cidade, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano de cidades. Eu preciso decorar essa definição? Não. Mais uma definição aí, mais simplesinha. A condição mobilidade urbana é a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. E como eu falei, a gente não precisa decorar o que é mobilidade urbana. Basta a gente ir pela palavra. Mobilidade. Quando a gente fala em mobilidade, a gente tem noção de quê? De alguma coisa que está se movendo. Ou seja, nós estamos falando de deslocamento. Deslocamento só das pessoas? Não. Deslocamento também de alguns bens, de algumas cargas. Então é deslocamento de pessoas e bens, deslocamento de pessoas e cargas. Aonde? No perímetro urbano, ou seja, nas cidades, no perímetro urbano das cidades. Então, o que é mobilidade urbana? É tudo relacionado a esse deslocamento, a essa mobilidade, esse deslocamento das pessoas e de bens dentro de uma cidade. E aí na reportagem nós vimos algo falando sobre plano de mobilidade urbana. O que é um plano de mobilidade urbana? Definição. É um conjunto de diretrizes pensadas para melhorar o deslocamento sustentável das pessoas em uma cidade, sempre de olho em resultados positivos na qualidade de vida. E, professor, o que são diretrizes? É um conjunto de diretrizes, eu não sei nem o que é diretrizes. Ora, diretrizes são objetivos, são metas. Tá? Então, o que é um plano de mobilidade urbana? É um instrumento, um documento, que vai nortear exatamente um planejamento de curto, médio e longo prazo, que vai visar essa melhoria da mobilidade urbana da sua cidade. Então, mais uma vez, o plano de mobilidade urbana é o quê? Vai ser um documento onde vão ter ações previstas, ações de curto, médio e longo prazo. Então, essas ações são previstas para quê? Para garantir a acessibilidade, para garantir a segurança, para garantir a eficiência, qualidade de vida, dinamismo econômico. Então, são ações previstas para garantir essa mobilidade urbana. As cidades com mais de 20 mil pessoas, com mais de 20 mil moradores, têm que ter esse plano de mobilidade urbana em vigor, ou seja, valendo. Para quê? Para que eles recebam verbas federais, para que eles tenham recursos federais, para que seja investido nessas obras dessa área. Ou seja, ele recebe dinheiro, tem que ter o plano de mobilidade urbana
para receber esse dinheiro federal e esse dinheiro ser investido nas obras de mobilidade urbana. E o que fala lá a nossa reportagem? No governo federal, nós temos vários ministérios. Tem várias áreas para ser administradas. Temos a área da saúde, então tem o Ministério da Saúde. Temos a educação, temos o Ministério da Educação. E nós temos também um ministério voltado para o desenvolvimento regional, ou seja, o desenvolvimento das regiões. Então nós temos o Ministério do Desenvolvimento Regional. Vinculado a esse ministério, nós temos exatamente uma secretaria responsável pela mobilidade urbana, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então a Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, S-E-M-O-B, a CEMOB ela revelou que no ano passado, das 1.010 prefeituras que iriam receber essa verba federal, apenas 117 prefeituras que entregaram esse plano de mobilidade urbana. Ou seja, quase 900 cidades não entregaram esse plano de mobilidade urbana, então não receberam as verbas para ser destinadas exatamente a fazer as obras nesse sentido. Então, por isso que teve vou botar aqui um pouquinho. Por isso que teve esse novo prazo, por isso que teve essa medida provisória do novo prazo. Por quê? Porque mais de 900 cidades não entregaram no prazo esse plano de mobilidade urbana. Então, essa medida provisória fala o quê? Que as cidades com mais de 250 mil moradores têm que entregar esse plano de mobilidade urbana até 12 de abril de 2022. E as cidades menores, entre 20 mil e 250 mil habitantes, têm que entregar esse plano de mobilidade urbana até 12 de abril de 2023. Tá? Então, já que a gente entendeu o que é mobilidade urbana, mobilidade e deslocamento, deslocamento das pessoas e de bens dentro do perímetro urbano, dentro da cidade. E o que é o plano de mobilidade urbana? As prefeituras com mais de 20 mil habitantes, eles têm que ter um projeto dizendo o que vai ser feito, quais são os objetivos e as metas na área de mobilidade urbana. Projetos a curto, médio e longo prazo. Tá? E eles têm que ter esse plano de mobilidade urbana, têm que ter esse projeto em vigor, valendo, para que eles consigam receber verbas federais, ou seja, dinheiro, recursos federais, para que seja investido nessa área de mobilidade urbana. Ok? E qual a importância da mobilidade urbana? Quais são as consequências negativas da gente não ter, por exemplo, esse plano de mobilidade urbana? Por que a mobilidade urbana é um problema? Se é um problema, a gente tem que ver as consequências negativas. Se não tivermos mobilidade urbana, se a gente não conseguir se locomover ou não ter facilidade em se deslocar dentro de uma cidade, dentro de um perímetro urbano, nós vamos ter, por exemplo, atrasos, nós vamos ter engarrafamentos, com engarrafamentos em estresse, nós vamos ter acidentes de trânsito, nós temos ilhas de calor, por exemplo, se você já viu na aula de geografia, as ilhas de calor, nós temos poluição do ar, poluição sonora, podemos ter prejuízos econômicos, prejuízos sociais, então tudo isso são consequências negativas. E quais são as causas desse problema? Nós podemos citar, por exemplo, a estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras. Como é que é o transporte público aí da sua cidade? Geralmente esses transportes públicos têm mais condições, têm uma baixa qualidade dos serviços, tem percursos demorados, muita gente reclama da tarifa, diz que a tarifa é muito cara para o serviço oferecido, tem pouca demanda, por exemplo. Isso se a gente for pegar somente o modelo rodoviário, ou seja, o modelo dos ônibus, o transporte público ônibus. E se a gente puxar para o transporte público ferroviário, os ônibus rodoviários. E os ferroviários, metrôs e trens? Será que em todas as capitais do Brasil tem esse transporte no metrô ferroviário? Um trem, será que funciona o trem? Então, se a gente puxar esse transporte público ferroviário para as cidades, aí que a gente vai ver que essa situação piora ainda mais. E aí nós temos uma disputa, digamos assim, entre o transporte público
né? E o transporte individual. Né? As cidades brasileiras elas foram construídas para favorecer os carros. Né? Os pedestres ou outros modelos de transporte, eles não são tão contemplados. Recentemente, que a gente viu que algumas cidades, principalmente capitais, elas estão tentando investir exatamente nessa mobilidade urbana, né? Em fazer corredores exclusivos para ônibus, em fazer algumas ciclofaixas, algumas ciclovias, né? Mas no geral mesmo, as cidades brasileiras elas são construídas para favorecer os carros. Isso vem muito da nossa herança rodoviarista aqui no Brasil, né? E aí acarreta um outro problema, que é o quê? Que é a supervalorização do carro próprio. Hoje o carro próprio, para quem tem um carro próprio, é sinônimo de status. A pessoa se sente superior, né, às pessoas que andam de transporte público, por exemplo. Um outro problema que a gente enfrenta também é uma falta de planejamento urbano. Como eu disse, as cidades, geralmente elas não têm esse planejamento urbano, esse planejamento arquitetônico para fazer com que essa mobilidade urbana flua positivamente. Então, tudo isso vai levar a essas consequências negativas. Né? Vai levar a atraso, vai levar a ilhas de calor, vai levar a engarrafamento, a estresse e tudo mais. Né? Agora que a gente sabe um pouco sobre mobilidade urbana, sobre o que é um plano de mobilidade urbana, né? A gente sabe um pouco dessas causas e consequências, a gente vai exatamente pegar esse nosso conhecimento e vamos tentar encaixar, fazer um brainstorm, né, no modelo de redação estilo Enem. Tá? Então, nosso tema, nossa proposta de redação, perdão, desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, como é que a gente começa a falar numa redação sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil? Geralmente você vai querer puxar alguma alusão histórica, né? E aí, uma das principais alusões históricas é a nossa Revolução Industrial. Né? Na Revolução Industrial nós tivemos um êxodo rural que fez com que as cidades ficassem lotadas e aí teve exatamente esse crescimento desordenado nas principais cidades. Né? Então a gente pode começar citando essa parte aí da história. Né? Revolução Industrial, teve o êxodo rural, as cidades ficaram lotadas e teve um crescimento desordenado. Uma outra alusão histórica, já que se você não quiser ir por esse lado da Revolução Industrial, né, que é muito citado em várias redações do Enem, a gente pode ir pelo lado aqui do Brasil. Já que é desafios da mobilidade urbana no Brasil, a gente pode puxar exatamente esse fato que eu falei, né, da nossa herança rodoviarista. Né? Juscelino Kubitschek, ele trouxe a indústria automobilística aqui para o Brasil. E aí, nesse período desse governo, nós tivemos uma grande expansão dessa política rodoviarista. Tivemos construção de várias rodovias importantes, né, no governo do Juscelino Kubitschek. Então, toda essa parte de rodovias, né, teve um crescimento muito forte no governo JK. E a gente pode citar essa alusão histórica aí no começo da nossa redação. No vídeo passado, eu falei sobre flashes. O que são flashes? São 3 ou 4 palavras que você vai falar para você poder entrar no tema propriamente dito. Como assim? Ônibus, metrô, trem, VLT são exemplos de modais de transporte públicos presentes nas grandes cidades e por aí vai. Isso é um exemplo de flash. Você viu que eu falei ônibus, metrô, trem, VLT, tá? Então são flashes, são 3 ou 4 palavras para eu começar a falar sobre determinado tema. Um outro exemplo para ficar claro essa parte de flashes aumento nas tarifas, superlotação, veículos sem manutenção, trânsito caótico. A mobilidade urbana no Brasil apresenta diversas falhas no que diz respeito à qualidade dos serviços oferecidos e por aí vai. Tá? Então nesse exemplo de flash, eu citei alguns problemas: aumento nas tarifas, superlotação, né, trânsito caótico. Né? Então, começando assim com flashes, né, eu posso dar uma introdução diferente à minha redação. Uma outra forma também de introdução é a gente citar exemplos. Tá? Por exemplo,
Henrique Peñalosa, né? Procurem quem foi Henrique Peñalosa. Quando a gente fala de mobilidade urbana, vai aparecer com certeza o nome dele em alguma reportagem. Por quê? Porque ele foi prefeito, né? Um ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, e ele ficou conhecido, né, por transformar Bogotá em uma cidade modelo em transporte cicloviário na América Latina. Isso aí por volta de 98, 99, dos anos 2000. Tá? Então pesquisem por Henrique Peñalosa para enriquecer esse seu repertório cultural. Né? Citando, né, o ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, ficou conhecido. Tá? Então, você citar pessoas conhecidas na área também pode ser um exemplo de introdução para a sua redação. E um outro clássico também, deixa eu tirar aqui, é você citar leis. Né? Por exemplo, na nossa Constituição, tem lá o artigo 5º, inciso 15, que diz que, abre aspas, né? É livre a locomoção no território nacional. Deixa eu colocar aqui. Pronto. É livre a locomoção no território nacional no tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá? Ah, professor, mas eu tenho que decorar essas coisas da Constituição? Não, não precisa decorar. A gente precisa saber que tem. Por exemplo, numa redação eu posso citar, de acordo com a Constituição Federal de 1988, né, o direito de ir e vir é uma das garantias fundamentais do cidadão. Certo? Então a gente não precisa dizer, no artigo 5º, inciso 15, tá? Não. Basta a gente citar que na Constituição Federal de 1988 nós temos o direito de ir e vir. Ou seja, o direito de ir e vir é uma das garantias fundamentais do cidadão. E aí como é que faria isso numa redação? Só isso? A gente tem que complementar. Né? De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito de ir e vir é uma das garantias fundamentais do cidadão. É assegurado? Infelizmente, esse direito não tem sido tão bem assegurado no país, pois a mobilidade urbana no Brasil apresenta diversas falhas e tudo mais, e aí você desenvolve a sua redação, tá bom? Então, depois dessa introdução, nós temos que fazer a tese, ou seja, a gente não começa falando exatamente dos desafios da mobilidade urbana no Brasil. Nós vamos pegar algum recorte, ou uma alusão histórica, ou flashes, ou uma citação, ou alguma lei, tá? E depois que a gente fizer isso, a gente vai falar a nossa tese. O que é a tese? É o caminho que a nossa redação vai seguir. É o que você vai expor e defender em sua redação com argumentos. Né? E aí a gente pode voltar lá para as causas e consequências. Por exemplo, a gente falou que desses problemas de mobilidade urbana, nós temos a estrutura dos transportes públicos, nós temos a supervalorização do carro próprio, nós temos a falta de planejamento urbano. Tá? Então nós vamos escolher alguns desses tópicos para a gente conversar, para a gente argumentar na nossa redação, para a gente desenvolver na nossa redação, para a gente aprofundar na nossa redação. Tá? E a gente vai aprofundar com o quê? Vai aprofundar através de argumentos, através de dados, através de estatísticas, através de algum pensamento filosófico. Tá? Então, por exemplo, na redação, se eu achar mais fácil ir para os transportes públicos para falar de planejamento, então eu vou por esse caminho. Tá? Minha tese vai ser sobre o quê? Sobre a estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras e a falta de planejamento urbano e arquitetônico. Olha aí, eu já tenho 2 pontos para eu desenvolver a minha redação. Então, são 2 caminhos que eu vou seguir. Então, a minha tese é problema, né? Os 2 problemas que eu vou ter. A estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras e a falta de planejamento urbano e arquitetônico. Tá? Então, no meu desenvolvimento, eu vou exatamente pegar esses 2 pontos e fazer. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras. E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a falta de planejamento urbano e arquitetônico. Eu poderia falar sobre a supervalorização do carro próprio, eu poderia falar sobre o conflito entre transportes individuais e transportes públicos, tá?
Mas nesse daqui a gente vai trabalhar com a estrutura do transporte público das cidades brasileiras, um problema, e o outro problema, a falta de planejamento urbano e arquitetônico, tá? E aí eu vou me aprofundar no desenvolvimento, eu vou me aprofundar exatamente nesses dois pontos. Então, para a gente começar o nosso parágrafo de desenvolvimento, a gente pode falar dos conectivos. Em primeiro plano, em primeiro lugar, deve-se destacar primeiramente nesse contexto. Tá? São conectivos que vão fazer com que minha redação esteja totalmente coesa, totalmente interligada. Né? Então, por exemplo, já que meu primeiro parágrafo é sobre estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras, eu posso começar com: a princípio, é necessário avaliar a estrutura dos transportes públicos das cidades brasileiras. E aí vai. E aí eu explico através de argumentos, através de dados, através de estatística, o porquê que essa estrutura dos transportes públicos se tornou um problema. Né? Depois que eu acabei esse meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu falei sobre a estrutura dos transportes públicos, eu vou para o meu segundo parágrafo, que eu vou falar sobre o quê? Sobre a falta de planejamento urbano. E mais uma vez, os conectivos que a gente pode usar para um segundo parágrafo. Ademais, além disso, outro sim, somado a isso, tá certo? São alguns conectivos mais utilizados nas redações. Então você pode pegar isso daí para começar o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. No meu caso, no nosso caso aqui, nesse exemplo, a gente vai falar sobre a falta de planejamento urbano. Então a gente poderia começar o segundo parágrafo de desenvolvimento com: em segundo lugar, vale salientar também a falta de planejamento urbano e arquitetônico, e por aí vai. E aí eu vou explicar, vou argumentar através de dados, através de estatística. Eu posso encaixar algum pensamento filosófico aqui, posso citar alguns dados, certo? E aí eu vou argumentar o porquê que essa falta de planejamento urbano e arquitetônico se torna um problema, certo? Então, na minha introdução, supondo, eu posso citar a alusão histórica, posso citar flashes, citar pessoas conhecidas na área, e aí eu vou para a minha tese. Minha tese é o quê? É o caminho que minha redação vai seguir. No meu caso aqui, eu escolhi 2 pontos. Eu escolhi 2 desafios. Lembrando que a nossa redação é sobre desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, quais são os desafios? Quais são os problemas? Eu escolhi 2. O transporte público e a falta de estrutura. Então, meu desenvolvimento vai ser baseado nesses 2 problemas. O transporte público e a falta de estrutura. Tá? E aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre a estrutura dos transportes públicos, dizer por que ele é um problema, dizer como, através de argumentos, através de dados, através de estatísticas, através de algum pensamento filosófico. E a mesma coisa para o segundo parágrafo, onde eu vou falar sobre, por exemplo, a falta de planejamento urbano. Tá? Feitos esses meus 2 parágrafos de desenvolvimento, nós vamos para a conclusão. E aí, numa redação estilo Enem, a conclusão, nós temos que ter a proposta de intervenção. E aí a gente tem 5 pontos nessa proposta de intervenção. Nós temos que dizer o que deve ser feito, qual é a ação, o que deve ser feito, quem deve fazer, o agente, quem deve fazer. E aí volta lá para o nosso primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo diz: professor, esse tema eu não tenho nenhuma proposta de intervenção. Eu não sei nem o que fazer. Como é que eu vou fazer essa proposta de intervenção? Se a gente não souber, não tiver nem ideia de uma proposta de intervenção, a gente vai, pelo menos, para os agentes. O GOMIFES. Lembra lá da nossa palavrinha? GOMIFES. GOMIFES. Porque sabendo quem deve fazer, fica mais fácil da gente visualizar o que deve ser feito, como deve ser feito, qual o objetivo que eu pretendo alcançar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desafios da mobilidade urbana no Brasil. Será que o governo pode fazer alguma coisa?
Será que algumas ONGs podem fazer alguma coisa? Será que a mídia pode fazer alguma coisa? E aí você vai pensando exatamente, será que dá para fazer? Não, dá para fazer. O que que dá para fazer? E aí você entra na ação. Como é que ele vai fazer isso? E aí você entra no modo. Tá? O que que ele pretende alcançar? Para que que ele vai fazer essa ação? Né? Que é a finalidade. Certo? Então, se a gente não tiver nenhuma ideia de proposta de intervenção, vamos na palavrinha GOMIFES para saber quem deve fazer. Será que a escola pode fazer alguma coisa? Será que a família? Será que as instituições podem fazer alguma coisa? Tá? Então, a ação é a atividade a ser praticada pelo agente. Né? Será que criar campanhas? Será que aumentar impostos? Debater, educar, orientar? Então, é ação. Quem que vai protagonizar a medida? Né? O nosso agente. Né? E aí, governo, ONGs, mídia, família. O professor precisa colocar todos esses? Não. Né? Vai depender da sua proposta de intervenção. Geralmente, de 1 a 3 propostas de intervenção está dentro do roteiro. Né? Lembrando que a sua proposta de intervenção vai ser para resolver, digamos assim, né? Resolver, entre aspas, os problemas que você citou na sua redação. Tá? O modo, né? Qual vai ser o recurso utilizado para praticar essa ação? Será que vai ser por meio de campanhas? Né? Será que vai ser por meio de leis? Então, geralmente, a gente usa algumas palavrinhas para a gente identificar esse modo. Através de, por meio de, por intermédio de, né? Através. Né? Então, são palavrinhas que a gente usa para a gente, quando estiver praticando a nossa relação, a gente saber que esse é o modo, né? É o recurso utilizado para fazer essa ação. Né? E a finalidade. Né? Também tem algumas palavrinhas que a gente usa para a gente situar e saber a finalidade. A fim de, né? Para que, no intuito de, com propósito, né? Espera-se, certo? Então são palavrinhas que a gente usa para a gente, quando estiver praticando, saber que é daí a finalidade, é o objetivo que eu pretendo alcançar. Tá? E tem que ter o detalhamento, ou seja, eu escolho um desses 4 para detalhar, para falar um pouquinho mais sobre isso. Geralmente vai ser na ação e no modo. Tá? E a gente fazendo um resumão final. Redação estilo Enem, nós temos que ter introdução. A introdução no mesmo parágrafo, tá? Só um parágrafo de introdução. Nós temos o tema e a tese. O que é o tema? Exatamente aquele começo que você vai falar para entrar na proposta da redação. Alusão histórica, citação, flashes, leis. E depois a gente no mesmo, continua na mesma linha, né? A tia, né, a professora sempre fala, continua na mesma linha. Pronto, você vai dar o ponto e vai continuar na mesma linha a sua tese, o caminho que você vai seguir. No nosso caso, a gente observou 2 problemas e nós seguimos por esses 2 problemas. Né? E aí eu vou, no desenvolvimento, exatamente falar desses 2 problemas. Então, nesse meu caso aqui, nesse exemplo aqui, nós vamos colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para falar sobre o problema 1, né? E aí eu tenho que argumentar por que é um problema, né? Quais são os dados que eu tenho, quais são as informações, quais são as fontes que eu tenho para embasar esse meu argumento. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o problema 2. Feito isso, nós temos a nossa conclusão, a nossa proposta de intervenção. O que deve ser feito, quem deve fazer, como deve ser feito, qual o objetivo que eu pretendo alcançar com essas ações. Tá? E aí, eu tenho que fazer um detalhamento de qualquer um desses 4 pontos. Né? Ou do agente, ou do modo, ou da finalidade, ou da ação. Geralmente esse detalhamento, né, eu vou falar um pouquinho mais ou sobre a ação, né, qual é a atividade que vai ser praticada, ou pelo modo, né, como que vai ser feito, né, quais são os recursos utilizados para fazer essa ação. Tá? E o final, retomar o início da redação. Como assim, professor? Depois que eu fiz a minha conclusão, pronto, finalizei a conclusão, e aí? Acaba aí?
geralmente a gente dá um desfecho para essa redação. Como é que a gente faz um desfecho para essa redação? Geralmente voltando lá para o nosso começo, lá para o nosso tema. Professor, ainda não entendi. Ora, nesse meu modelo aqui, vamos pegar como exemplo esse nosso modelo de redação que a gente está fazendo. Né? Vamos supor que eu comecei lá citando a Constituição, né, de 1988, certo? De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito de ir e vir, né? Comecei sobre isso. Então eu vou fechar minha redação, depois da conclusão, eu vou fechar minha redação como? Voltando a citar novamente a Constituição Federal. Né? Então, para fechar, por exemplo, a gente pode colocar, depois que eu fiz as minhas conclusões, as minhas propostas, né, fechar. Desse modo, é possível fazer valer o direito do indivíduo, né, à locomoção, assegurado pela Constituição Federal. Tá? Então, geralmente, para a gente fechar a nossa redação, a gente não acaba na proposta de intervenção. Acabou a proposta de intervenção, geralmente a gente retoma o início da nossa redação, porque aí a gente vai deixar a redação redondinha, né, como alguns corretores gostam de falar, né, com começo, meio e fim. E esse fim, para ter uma coesão, né, para ter uma conexão, a gente geralmente retoma ao início da redação. Né? Se eu falasse, por exemplo, né, da Revolução Industrial, que teve um crescimento desordenado por conta do êxodo e tudo mais, né, eu poderia fechar exatamente voltando para isso. Né? Desse modo, uma palavrinha que a gente geralmente usa, né? Desse modo, iremos observar que esse crescimento desordenado que ocorreu lá na Revolução Industrial não se torne fato corrente no nosso dia a dia, na nossa atualidade, por exemplo. Tá? Então a gente geralmente fecha a nossa redação retomando ao início do que foi falado. Certo? Então é isso, pessoal. Nossa aula de atualidade foi sobre mobilidade urbana. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Deixa seu comentário embaixo. Também comenta qual outro assunto que você quer que seja abordado aqui na nossa aula de atualidades, ok? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.